Agora sim, o nosso Tira Dúvidas, a gente conversa a partir de agora aqui com a doutora Patrícia Canto Ribeiro, que é pneumologista da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, para esclarecer especialmente as dúvidas em relação à higienização. Doutora Patrícia, como vai? Bom dia, seja bem-vinda. Acho que a gente ainda não ouve a doutora Patrícia, vi que a doutora respondeu para mim, não foi falta de educação da parte dela, pelo contrário, agora sim. Bom dia, doutora, já te ouço. Tinha deixado o áudio fechado, desculpa. Ah, tá certo, sem problema nenhum. Bom dia. Deixa eu só reforçar então os caminhos para a participação de quem nos acompanha, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Se quiser fazer a sua pergunta, pode enviá-la pelo WhatsApp, grave um vídeo, envie pelo WhatsApp, número 11 931 17 0620, ou então escreva pelo Twitter usando a hashtag JM2. Você escreve a sua pergunta, ela já chega para a gente, você participa também da nossa conversa. Doutora Patrícia, para começar, queria saber em relação aos cuidados na hora de sair e voltar para casa. A recomendação é claro para que haja o isolamento, as pessoas não saiam de casa, mas algumas saídas são inevitáveis, para ir ao supermercado, por exemplo, entre outras coisas. No momento de voltar para casa, qual deve ser o ritual, qual deve ser o procedimento? Tem muita gente fazendo troca de roupa, deixando o sapato do lado de fora. Isso tudo é correto, deve ser mantido? Quais as observações da senhora? Bom, primeiro, ficar em casa a maior parte do tempo. É muito importante que as pessoas evitem sair. Nós estamos agora ainda em franca ascensão da curva de transmissão, então as medidas do isolamento são as mais acertadas. Na necessidade de sair, não esquecer da máscara, que é importantíssima. Se você for ficar por muitas horas fora de casa, você deve ter mais de uma máscara para que você possa trocar, porque quando ela umedece, por conta da respiração, por conta da fala, ela precisa ser trocada, senão ela diminui o seu poder. Então, tem que ser trocada, você deve levar um saquinho com você para que a máscara seja descartada, ou se não for descartada, se ela for de pano, para ser reutilizada, para ela não ficar jogada dentro da sua bolsa, numa superfície, então que ela fique dentro de um recipiente para que você chegando em casa possa lavá-la. É perfeitamente correto, ao chegarmos em casa, tirarmos os sapatos do lado de fora, de preferência, ou numa área de serviço, que ele fique separado, trocar a roupa. Se for usar a mesma roupa no dia seguinte, ela deve ficar numa área ventilada, em que bata sol. O ideal seria que ela fosse lavada diariamente. Mas se não for possível, às vezes a pessoa precisa usar um uniforme, não tem como trocar de um dia para o outro, então que fique separado numa área que possa pegar sol, uma área bem ventilada. A medida que mais surte efeito também, além do uso das máscaras, é a higiene das mãos. Se for possível, o ideal é que possamos ter um vidrinho de álcool gel que a gente leve para sairmos. Tocou botão de elevador, abriu porta, maçaneta, corrimão, sempre higienizar bem as mãos daquela forma que nós já estamos sabendo, não esquecendo dos punhos, unhas, dedos, polegares. E a gente tem que ter em mente que nós sabemos ainda pouco sobre esse vírus, então todo cuidado é pouco. Não tocar o rosto, os olhos, nariz, boca, não coçar. Eu sei que às vezes dá uma vontade, uma coceirinha no nariz, nos olhos, mas para você fazer isso, você tem que estar com as suas mãos absolutamente muito limpas. Então evite ao máximo fazer isso. Outra coisa importante é, estando com as máscaras, nunca tocar a máscara pela parte da frente da máscara. A máscara ela precisa ser tocada única e exclusivamente pelos elásticos. Então você coloca a máscara e você retira sem tocar na parte da frente, que entra em contato com a sua respiração. Então essa é a medida acertada. Antes de tirar a máscara e antes de colocar, você precisa higienizar a mão. Então lavar bem com água e sabão, ou usar álcool gel, se você não tiver condição de lavar, antes de colocar e imediatamente após retirá-la. Doutora, vamos tentar imaginar a situação de uma pessoa que tem saído trabalhar todos os dias, mas ela mora com alguém que é grupo de risco, está em quarentena já há alguns dias. Quando essa pessoa volta do trabalho para casa, além de fazer todo esse procedimento na hora da entrada, depois mesmo, dentro de casa, é bom evitar também, por exemplo, dividir talheres, travesseiro ou toalhas e, claro, beijar, ficar muito perto dessa pessoa dentro de casa?
Sim, nesse momento o ideal é isso. Se a pessoa é de grupo de risco e a gente sabe que nós podemos ser portadores assintomáticos ou mesmo termos sintomas muito leves, que a gente às vezes nem percebe como sendo um problema de gripe ou mesmo da infecção pelo Covid, o ideal é a gente evitar. Primeiro, nunca compartilhar copos, talheres com a mesma pessoa, com outra pessoa, né? Isso tem que ser de uso individual. É claro que depois que eles forem lavados, estão limpos, mas durante as refeições, nunca fazer isso, nem copos, nem talheres. Se você sai muito à rua, trabalha diariamente, evite dormir no quarto, se for possível, com outras pessoas. Se isso não for possível, tente não dormir na mesma cama, mantendo uma distância de pelo menos 2 metros entre a outra pessoa. Isso é uma outra recomendação. Isso também vale para aqueles que estejam eventualmente sintomáticos. Eu estou com algum sintoma, eu não devo, então, ficar no quarto com outras pessoas, mesmo que não sejam pessoas de grupo de risco. Então, você deve ficar o mais isolado possível nessa situação. Já temos perguntas aqui que chegaram pelo nosso WhatsApp. Repito o número para você, prefixo 11 931 17 0620. Vamos rodar. Tudo bem? Tá falando aqui é o Francisco de Curitiba. A minha filha tem 5 anos de idade, mas ela teve uma doença autoimune, encefalite. Ela faz parte do grupo de risco? E aí, doutora? Oi. Bom dia, Francisco. Bom, eu não sei mais detalhes, ele não explicou da doença. Se é uma doença que é mantida, a pessoa faz tratamento para doenças autoimunes, essas pessoas sim são do grupo de risco, porque muitas das vezes usam medicações que a gente chama de imunossupressoras, então elas reduzem um pouco o sistema imunológico. São de risco sim. Se foi uma doença que eventualmente ela teve, mas ela já está curada, não. A vantagem é que as crianças, de um modo geral, elas têm apresentado menos sintomas graves da doença, né, até o momento. Então, o que a gente sabe é que os quadros mais graves, eles acontecem realmente em adultos e as crianças com muito poucos sintomas. Tá bom, doutora, temos mais uma pergunta de quem nos acompanha, nos ouve, nos assiste por vídeo. Vamos ver quem é. Meu nome é André Piovesan, sou de Campinas, sou ciclista. Gostaria de saber quais os procedimentos para poder praticar essa atividade física e se posso fazer esse exercício diariamente como venho fazendo. Doutora? O ideal seria que a gente não saísse de casa absolutamente, né? Mas muitas das vezes a pessoa realmente é um esportista, precisa sair. Então as recomendações são, se forem condomínios, né, que tem a questão de elevadores, maçanetas de porta, que são de uso comum por muitas pessoas, precisa levar um álcool gel com você para higienizar as mãos, assim que sair dos elevadores, antes de mexer na sua bicicleta. Se for possível também higienizar guidons, locais que você bote a mão, os freios, não é? Descer sempre com máscara, não sair de casa sem a máscara, retornar também com a máscara, ter o cuidado na hora de colocar e retirar a máscara, a higienização das mãos, e não usar os horários de pico, vamos dizer assim, de movimentação nas ruas. O ideal, então, é fazer isso bem cedo ou ao final do dia, quando estiver mais vazia as ruas, e nunca sair para fazer essa atividade em grupos, né? Isso tem que ser atividades individuais realmente isoladas. Nossa próxima pergunta chegou pelo Twitter, a gente já vai colocar na tela aí para você que nos assiste também. A pergunta que foi enviada pelo Twitter é do Caetano. Por que os tais especialistas que dizem que o que a população tem que fazer para se proteger estão sendo contaminados, como foi o caso do infectologista Davi Wippe e vários secretários de saúde? Será que faça o que digo e não faça o que eu faço? Pois é, né, doutor? Lembrando que os profissionais de saúde estão na linha de frente, né? Assim como o Davi Wippe, que foi citado aí na pergunta, os outros profissionais envolvidos na gestão da saúde pública lidam com os pacientes, então estão na linha de frente aí do combate, né? Natural que haja infecções, né?
Bom, são duas coisas. Na maioria das vezes, a gente pode se contaminar. Os profissionais de saúde, eles estão em contato primeiro com um número muito grande de doentes e a carga viral, então, da exposição, ela é muito maior do que, eventualmente, você tem ao tocar uma superfície contaminada. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é que muitas das contaminações, elas acontecem durante o processo de colocada e retirada dos equipamentos de proteção individual. Lembrando que um médico, quando ele vai, um médico, um enfermeiro, fisioterapeuta, enfim, profissional de saúde, quando ele vai examinar um paciente doente, ele não é só luva e máscara que ele coloca, ele tem um macacão ou um capote especial para ele usar, ele tem que usar a máscara especial, a face shield, que é aquela máscara transparente por fora, touca, luvas, gorros. Então, durante a colocação e a retirada, o cuidado precisa ser extremo. E lembrando que todas essas superfícies, quando ele vai retirá-las, estão contaminadas. Então, é necessário um extremo cuidado nessa hora. Então, a contaminação ela pode acontecer também nesses dois momentos. A carga que esses profissionais eles estão expostos, ela é muito, muito maior. E eles são pessoas que estão, obviamente, nas ruas, porque eles precisam visitar os doentes, eles precisam tomar as decisões. Então, são pessoas que adoecem mais, obviamente, por essas questões que eu coloquei, porque tem o risco de maior carga viral a que estão expostos, diariamente estão expostos a concentrações altíssimas de vírus nos seus ambientes de trabalho. E sim, eles precisam sair diariamente. Então, não é faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É necessário fazer o que eu faço. Mas para você que não é necessário, fique em casa e salve sua vida e da sua família. Perfeito. Próxima pergunta chegou também pelo WhatsApp, uma pergunta por escrito aqui no nosso WhatsApp, a gente já tem aqui para colocar na tela, lembrando o número 931170620. Bom dia, enviando pergunta para o plantão de dúvidas da Covid-19. Quais seriam os cuidados de higiene se eu chamar uma cabeleireira para atender em domicílio? É melhor fazer o procedimento nas áreas externas da casa, quintal, garagem? Obrigada. Nossa ouvinte não se identificou, mas a gente agradece também pela pergunta. Doutora. Ótima pergunta. Bem, o ideal seria se você conseguisse fazer seu próprio procedimento de cabeleireiro sozinha, sem precisar de uma outra pessoa. Em sendo realmente necessário, sim, usar o ambiente externo da casa é uma ótima ideia, local aberto, de preferência onde batesse sol. A profissional ela deve estar o tempo todo de máscara. Assim que chegar na sua residência, se possível, trocar de roupa, usar luvas, higienizar as mãos antes de colocar as luvas, fazer a higiene das mãos e troca das luvas com frequência e utilizar a máscara durante todo o procedimento. Lembrando que depois precisa fazer uma higienização bem do local onde ela esteve, porque aí é uma pessoa que vem da rua, pode trazer vírus, então higienizar o local, de preferência com água e água sanitária, né, água e sabão, o que você usa para limpar sua residência. Doutora, eu gostaria que a senhora desse algumas dicas para a gente também com relação a entregas de comidas, os deliveries que estão tão em alta, acontecendo tanto nesse período. Como fazer com as embalagens que chegam desde a hora do pagamento, também a utilização da maquininha, de cartão. E também quando a gente faz compras de mercado e volta com um monte de produtos, itens para dentro de casa, vai guardar nos armários ou nas geladeiras, vale a pena higienizar também item por item, cada uma das embalagens? Como? Bom, em relação a delivery, quando a gente pede, se for possível já deixar o pagamento agendado, né, pelo programa, o app que se use, é o ideal, porque assim você já evita de ter que mexer na maquininha que todo mundo pega, dá cartão, pega o cartão, e aí assim você também diminui a troca, né, na hora que o tempo em que você vai ficar lá com o entregador. Isso seria o ideal. Uma outra questão, em relação às compras, quando você chega e elas entregam, né? Assim que chegar, retirar aquela embalagem externa, considerar aquela embalagem como potencialmente contaminada, então vai para o lixo, você não mexe mais nela, e antes de consumir, assim que você descartar aquela embalagem, você tem que higienizar bem suas mãos. Depois o conteúdo, a comida em si, comida quente, embalada, precisa que você compre de um local que você saiba que tem bons antecedentes de higiene, então aquela comida ela não vai transmitir nenhuma doença, até
porque não se conhece que exista transmissão do coronavírus, transmissão oral através de ingestão de alimentos, né? Em relação ao que a gente compra da rua e chega em casa, sim, é importante que você, nesse momento, higienize tudo. A gente sabe que, às vezes, frutas, por exemplo, as pessoas palpam, né, para ver se a fruta tá boa ou não. Várias pessoas fazem isso. Então, isso é normal. Higienizar bem, ter aquele cuidado. Se possível, usar cloro na limpeza dos alimentos, né, aquelas pastilhas próprias para higienização de alimentos, ou diluição de água com um pouquinho de água sanitária, deixar de molho frutas e verduras nessa solução. E para embalagens plásticas, você pode passar um pano com álcool a 70%, ou mesmo, então, no caso, lavar. Lembrando que tem coisas que não podem ser lavadas, né? Então, nesse caso, alguns estudos mostram que o vírus pode sobreviver em algumas superfícies por até 72 horas, né, um prazo de 3 dias. Então, se você puder deixar reservado um tempo nesse período e usar depois disso, também poderia ser uma solução para coisas que não precisem de geladeira, de refrigeração, mas que possam ficar um tempo aguardando até o uso, né? Só para completar rapidinho, doutora, essa imersão, esse mergulho que tem que ficar a verdura ou as frutas no banho de água com a chamada água sanitária, que a senhora falou agora há pouco, quanto tempo tem que ficar mais ou menos nesse banho? Você pode deixar uns 15 minutos, 10 a 15 minutos, Suficiente. Depois enxágua bem com água limpa, escorre e depois pode guardar na geladeira, na sua fruteira, enfim. Perfeito. Desde que tome cuidado, né, para não ser recontaminado, para outras pessoas não chegarem, ficarem colocando as mãos. Então, sempre nesse momento, a gente tem que ter todo cuidado. Lembrando que mesmo pessoas que moram na mesma casa, aquele que sai e retorna, ele pode ser um veículo de transmissão da doença. Claro. Estamos aqui com a doutora Patrícia Canto Ribeiro, que é pneumologista da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Você participa também, mande sua dúvida pelo WhatsApp, o número é 931 17 0620, ou pelo Twitter você escreve usando a hashtag JM2. Nossa próxima pergunta chegou também pelo WhatsApp, tá aí na tela para você que nos assiste. Qualquer máscara de tecido é eficaz? Quais características elas devem ter para proteger efetivamente contra o vírus? Obrigada. A pergunta é da Luciana Arena, de São Paulo. Obrigado, Luciana. Ótima pergunta. As máscaras, elas estão sendo, a recomendação é que sejam máscaras de tecido de algodão e que elas sejam em face dupla, né? Então não pode ser aquela muito fininha, porque aí seria muito porosa e não adianta muito a questão da filtração. Então, o ideal é dar preferência para tecidos de algodão, não usar a máscara diretamente assim que ela for confeccionada, ela deve ser lavada com água, sabão, um pouquinho de água sanitária, depois passada com ferro quente, seca, claro, né? De preferência se puder secar ao sol, e passar com ferro quente antes de utilizar. Lembrar que ela precisa ser trocada a cada 2 ou no máximo a 4 horas, ou sempre que ela estiver úmida. Então, se for sair, tem que levar mais de uma com você, se for ficar muito tempo fora, espero que não. E ao retornar, ela pode ser lavada e reutilizada. E doutora, os cabelos das mulheres geralmente mais compridos, melhor mantê-los, se possível, presos. A barba dos homens, às vezes também bastante grande. E as unhas, melhor mantê-las curtas? O que a senhora poderia falar para a gente sobre isso? Muito bom. A questão dos cabelos, nesse momento, se for possível, prendê-los com elástico ou coque, evitar o uso de, também, mulheres gostam muito de bijuterias grandes, às vezes, né, brincos, Sim. colares. Lembrar que isso tudo, ao chegar em casa, você não deve usar. Mas se você, por acaso, esqueceu, tá na rua com isso, ao chegar em casa, eles precisam ser higienizados também. Em relação às barbas, quando você usa a barba, ela não permite uma boa vedação com aquelas máscaras. Então, profissionais de saúde nunca devem usar barba, porque as máscaras deles, elas precisam de uma vedação muito perfeita, então não devem ser usadas. Os rapazes que não são profissionais de saúde, os homens que usam barba, ter o cuidado de, chegando em casa, né, lavar bem, tomar o banho, lavar bem a barba com shampoo próprio para barba, ou com sabão, sabonete, shampoo, que for
que se usem nesse momento. De preferência, não deixar muito grande, deixar mais aparada nesse momento. Tá. Perfeito, ouvimos aqui então a doutora Patrícia Canto Ribeiro, que é pneumologista da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, esclarecendo pra gente algumas dúvidas sobre higienização. Infelizmente nosso tempo está esgotado, mas foi muito boa a conversa, viu, doutora? São muitas as dúvidas que surgem, claro, nesse momento, então já deixo o convite aqui para, caso a senhora queira voltar aqui à nossa programação, a gente volta a se falar. Por enquanto, obrigado, bom dia, boa quarta-feira por aí. Bom dia a todos, eu que agradeço, estou à disposição.